Primeira aula de como montar um meio de hospedagem, seja ele para pousada, para hotel. Essa primeira aula você encontra a apostila de todas as aulas no nosso site, PDF grátis. É só acessar lá o site, tem lá a aba de como montar uma pousada, um hotel, você entra lá e baixa o PDF. Bom, o que a gente vai ter nessas aulas serão história e produto, né? Vamos contar um pouco do que é a história da hotelaria no mundo. Vamos passar pelo setor de governança, vamos passar pelo setor de recepção, vamos para o gerenciamento, logo em seguida a construção de preços e seu tarifário. Isso tudo vai te dar embasamento para você poder montar uma pousada, poder montar um hotel, seja ele de que tamanho for, tá? Então, esse curso é auspiciado pela SN Hotelaria, consultoria especializada. Nosso site é o www.snhotelaria.com.br. Somos uma empresa de consultoria hoteleira. Eu sou Mário César, consultor especializado em hotelaria, palestrante, escritor, representante comercial. Tá? Trabalho em hotelaria desde 1991. Tenho muita experiência, fiz várias implantações, né? Já passei pelo Grupo Accor, Atlântico Hotéis, entre outras. Então, a gente começa pela história da hotelaria no mundo, né? Essa história, ela, além de ser rica, ela é complexa e ela reflete muito as mudanças nas sociedades e nas tecnologias ao longo dos séculos, ou seja, que a hospedagem ela vai estar sempre ligada à sociedade que ela está inserida e à tecnologia que ela utiliza, tá? Então a gente começa na antiguidade. As primeiras formas de hospedagem provavelmente surgiram lá na Mesopotâmia e no Egito Antigo, porque é o que a gente tem escrito, né? E se supõe que comerciantes viajavam, óbvio, que se viajavam, né? E necessitavam de lugar para descansar durante as suas jornadas. Geralmente, pelo que a gente tem de ideia, os templos e palácios muitas vezes ofereciam abrigos e alimentos. As viagens, principalmente, né, dos governantes e das negociações comerciais. Já na Grécia Antiga, né, era comum oferecer alojamentos aos visitantes, principalmente dos Jogos Olímpicos e outros eventos, né, que a Grécia fazia bastante evento. E tinham negócios gregos, valorizavam a hospitalidade. Era uma virtude de alguém poder receber alguém na casa deles, né? Refletida em toda a sua mitologia e em práticas culturais. Já em Roma, os romanos aperfeiçoaram o conceito de hospedagem com a criação das mansiones e das calponais, que as mansiones eram estalagens mantidas pelo governo ao longo do tempo, era basicamente para uso governamental, para uso diplomático, né? Já as caponais eram estalagens privadas, era a parte comercial, era a parte que oferecia hospedagem e alimentação a qualquer viajante comum que pudesse pagar. Já na Idade Média, né, com o declínio do Império Romano, os mosteiros cristãos é que se tornaram centros de hospitalidades. Eles ofereciam abrigo gratuito a todos os peregrinos e viajantes. A Ordem de São Bento, por exemplo, era conhecida por suas práticas de hospitalidade. Já as estalagens na Idade Média eram a parte comercial do negócio, surgiram principalmente na Europa, especialmente nas rotas de peregrinação, como o Caminho de Santiago, né? Essas estalagens, como hoje, forneciam lugar para descansar, para comer e se socializar, e tinha área também para os animais, né? Então, diferentemente dos mosteiros, né, não tinha em todos os lugares e também
pelo seu formato de hospedagem, que abrigava todos, nem sempre tinha lugar para todo mundo. Então, as estalagens entravam aí como outra opção. No século XIX, que foi a era da Revolução Industrial e foi a era dos grandes hotéis, né, ele transformou a hotelaria. Né, por conta de que as nossas viagens passaram a ser mais rápidas, né, já não era mais a cavalo, né, a construção de ferrovia facilitou o transporte e assim aumentou a demanda por alojamentos. Grandes hotéis começaram a ser construídos perto das estações rodoviárias e dos centros urbanos. Né? Nisso aí temos em Londres, em 89, o Savoy Hotel, que ficou conhecido pelas suas inovações tecnológicas, como luz elétrica e banheiro privativo. Já em Nova York, em 93, o Waldorf Astoria tornou-se o símbolo de elegância e sofisticação. E em Paris, em 98, fundado por César Ritz, o Ritz Hotel estabeleceu o que a gente usa até hoje de padrões de serviço e de luxo dentro da hotelaria. Né? O século XX foi bastante controverso, passou por guerras, né? Por duas grandes guerras envolvendo o planeta inteiro. Então, nesse período, desde o começo do século até o fim do século, houve o surgimento de grandes cadeias hoteleiras, né? Como Hilton, Marriott, Intercontinental, Grupo Accor, Meliá, entre vários outros. Essas cadeias, elas padronizaram serviços, né? Ou seja, deixou o hotel com cara com a mesma cara em todos os lugares, oferecendo consistência e confiabilidade, da mesma maneira que restaurantes de bandeiras, né? Na década de 80 foi que surgiu o Hotel Boutique. É um hotel que tem um conceito que oferece uma experiência mais personalizada do que grandes hotéis, eles são menores, né? E que tem a mesma qualidade desses grandes hotéis de redes hoteleiras. A ideia do Hotel Boutique, por ser pequeno, ele tem o foco no design e na sua individualidade. Né? As inovações tecnológicas do século XX, principalmente na virada do século, né, que deu uma transformada na hotelaria, passando por reservas online, sistema de gerenciamento de propriedades, como os PMS, inovação em sustentabilidade, eficiência em energia elétrica, forma de como os hotéis operam. E a hotelaria atual, né, foi o surgimento das OTAs com plataformas como Booking, Airbnb, Expedia, que revolucionaram a maneira de como as pessoas fazem reservas e encontram hospedagem no mundo inteiro. Isso tudo permitiu que a pequena pousada, lá numa cidade desconhecida, com poucos habitantes, pudesse estar no mundo para oferecer hospedagem. Eles conseguiram trazer aquela pequena pousadinha a ser conhecida no mundo. E é isso que deu toda essa vantagem tecnológica. Né? Outra coisa que a sustentabilidade se tornou um foco muito importante dentro da hotelaria, não só dentro da hotelaria, mas dentro de todos os conceitos de negócios. Né? Ter essa adoção de práticas sustentáveis como redução de lixo, redução de consumo de água, utilização de energias renováveis, minimização de desperdícios, fez com que a era anterior, né, a década anterior, que é a década de 80, 70, 80, onde a gente teve fartura, né, e a gente tinha muito desperdício. Aí no Brasil a gente tem muito desperdício ainda de alimentos. Olha lá o CEAGESP, a quantidade de comida que a gente joga fora. Né? A sustentabilidade entra com força para evitar esses desperdícios. Sustentabilidade não é só a questão verde, a questão natureza, né? A sustentabilidade é a gente poder se sustentar hoje, amanhã e sempre. E
O foco agora voltou a ser no hóspede. Lá no século XIX, quando tinha aqueles grandes hotéis onde a experiência do hóspede era importante, por isso eles foram os grandes, né? O Ritz e os Astoria. Mas hoje o foco no hóspede volta, personalização da experiência. Hoje, com essa tecnologia, é possível você ter uma hospedagem diferente da outra, um hóspede fazendo sua hospedagem ser totalmente diferente do outro hóspede, desde o check-in até o check-out. Já no Brasil, né, também a hotelaria refletiu as transformações econômicas e sociais ao longo de todos os séculos desde o descobrimento, né? Como colônia, né, no período colonial, as viagens do Brasil eram limitadas e realizadas principalmente por colonizadores e missionários. Lembra da Ordem de São Bento? A Ordem de São Bento em São Paulo criou também as primeiras hospedagens, as primeiras hospedarias lá no pátio do colégio. Nas cidades portuárias, né, ao longo das rotas comerciais, surgiram as primeiras tendas e estalagens que ofereciam um lugar para descansar, cuidar dos animais, comer. Eram bem simples, atendiam principalmente à necessidade básica de qualquer viajante. Afinal de contas, naquele tempo, o pessoal viajava em mula, né? Realmente era difícil. No período imperial, de 1822 até 89, com a independência do Brasil, né, houve um aumento das atividades comerciais e nas viagens entre as províncias, o turismo interno. Né? Quando a gente fala em turismo interno, não se trata de as pessoas viajarem para conhecer lugar ou para passar bons tempos. Isso também acontecia, mas as maiores viagens sempre foram a negócios ou a necessidade governamental de atender o governo. Nas cidades mais desenvolvidas, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, começaram a surgir hospedarias e pensões muito parecidas com as de Portugal, que ofereciam serviços mais estruturados, né? Pois eles atendiam tanto comerciantes quanto as pessoas estrangeiras que vinham ao país a negócios. Já na República, de 89 a 1930, que foi o fim do século XIX e início do século XX, foi marcado pela industrialização nacional, né? E aí as grandes cidades começaram a florescer, como São Paulo, Rio de Janeiro, e é óbvio que a hotelaria começou também a prosperar nos locais onde eram esses terminais rodoviários e terminais ferroviários, né? Foi nessa época que surgiu os primeiros hotéis de luxo inspirados no modelo europeu, né? O Hotel Internacional em Santos, que foi inaugurado em 1900, o Hotel Avenida no Rio de Janeiro, em 1908, são exemplos de hotéis que buscavam oferecer conforto e sofisticação europeia aos seus hóspedes. Já na era Vargas, na ditadura Vargas, de 1930 até 64, que, queira ou não, houve um esforço significativo de modernizar a infraestrutura do país, né? Ele fez o Brasil virar moderno, né? E a construção de estradas e ferrovias e aeroporto facilitou o transporte do turismo, né? Principalmente com incentivo governamental para a construção de hotéis e pousadas, para atender a crescente demanda, ou seja, o que o governo fazia? Isenção de impostos. É nessa época que surge o icônico Copacabana Palace, inaugurado em 1923, no Rio de Janeiro, um dos hotéis mais icônicos do país. Foi projetado para ser o mais luxuoso da América Latina e que se tornou, por muito tempo, símbolo de elegância e sofisticação. Outros hotéis notáveis desse período também incluem o Hotel Quitandinha, em Petrópolis, e o Grande Hotel em Araxá. Já durante a ditadura de 64 a 85, né,
o Brasil passou por um período de crescimento econômico, saindo da 50ª, do número 50 de economia mundial para 12ª, 11ª, né? Foi aí que apareceu, ficou conhecido como milagre econômico, porque o governo investiu pesadamente em infraestrutura, incluindo a construção de ferrovias, aeroportos e hotéis. Foi aí que começou o turismo de massa, o desenvolvimento do turismo de massa, que trouxe também a necessidade de hotéis e pousadas acessíveis à classe média emergente, principalmente aos caixeiros viajantes, né? E aí também começou a surgir cadeias hoteleiras como nacionais, né? Como a Rede Otom e a Rede Tropical de Hotéis. Já na redemocratização de 85, né? A abertura econômica dos anos 90 foram fantásticas. Foi aí que começou a atrair investimento estrangeiro para o Brasil, vindo também, junto com esse investimento estrangeiro, as cadeias hoteleiras, que vieram aqui para administrar hotéis presentes, né, e facilitar a construção de novos hotéis. A rede de hotéis Hilton, Marriott e Accor se estabeleceram com presença elevada no país, melhorando consideravelmente os padrões de hospedagem e trazendo tecnologia de conhecimento para a hotelaria nacional, né? Foi aí que o mercado hoteleiro também passou por uma diversificação significativa com a criação de diferentes segmentos para atender as variadas necessidades, né? Surgiram hotel boutique, all inclusive, pousada de charme, hotéis econômicos, enfim. Surgiram vários modelos de negócio hoteleiro, né? E a hotelaria atual, né, é onde a sustentabilidade se torna uma preocupação central na hotelaria moderna, e os hotéis adotaram práticas ecológicas como redução de consumo de energia, uso de material reciclável, implementação de sistemas de gestão ambiental. Além disso, transformou a tecnologia na experiência dos hóspedes, aprenderam a ser utilizadas reservas online, check-ins digitais, serviços personalizados, enfim. O Brasil, queira ou não, está dentro da hotelaria mundial, né? E hoje ela não é a vanguarda, mas ela está sempre ao mesmo tempo da hotelaria mundial, né? O turismo doméstico deu uma grande valorizada, porque o real se valorizou a partir da década de 80, a partir do Fernando Henrique Cardoso, né? E deu, queira ou não, um aumento de renda da população. Naquela época, de 1980, o salário mínimo era em torno de $50. Hoje, queira ou não, gira em torno aí dos seus $250, né? Então, isso fez o turismo doméstico crescer significativa, tanto que houve hoteleiros e pousadeiros que reclamavam que eles estavam recebendo muita gente de baixa renda em seus hotéis, e os preços não eram baratos, e essas pessoas pagavam para estar nesses hotéis, tá? Então, cidade histórica, destino ecoturismo, praia, se tornaram ainda mais populares, né? Então, o turismo realmente cresceu e permitiu que várias pessoas entrassem no negócio, né? E por que a gente vê a história da hotelaria, né? Porque é através da história da hotelaria que ele nos dá vários pontos de informação para poder implantar um negócio hoteleiro. Todo hotel precisa de planejamento, né? E toda essa história, principalmente que aconteceu no Brasil, né? A gente pode utilizar como pontos de partida para poder fazer o nosso negócio. Então, uma das coisas que historicamente aprendemos, que é a localização, né? Principalmente a localização onde a hotelaria prospera, é onde tem grande fluxo de pessoas, principalmente rotas comerciais. Olha aí a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é botar um hotel, não importa que categoria, que ele funcione, tá? E agora, né, depois da pandemia,
Os destinos turísticos para todas as pessoas do Brasil, o turismo interno, né, eles floresceram. Você não imagina cidades pequenas que têm um atrativo turístico, como cidades onde tem uma igreja, onde tem, por exemplo, como Fátima, ou cidades como Ubatuba, atraem muito mais pessoas do que atraíam antes. Então, localização é sempre importante. Então você tem que saber aonde que vai ficar o seu hotel, que cidade, ou nessa cidade, em qual região. Isso é bastante importante. A infraestrutura, né, é óbvio que é importante. Não adianta, eu tenho uma casa, eu vou pegar, vou fazer 2, 3 quartos lá, eu vou colocar no Airbnb. Tá? A qualidade dessa infraestrutura, desde o começo histórico até hoje, tem sido crucial para o sucesso desse negócio. Porque conforto e segurança são fundamentais. Você tem que partir desse conceito de que o conforto e a segurança do seu hóspede é fundamental na sua infraestrutura. A tecnologia, ela se adapta ao seu meio. Na tecnologia, o seu meio de hospedagem, ele tem que se adaptar ao que está acontecendo de novo. Você quer ver um negócio? A internet, quando ela surgiu, quando ela começou, mesmo sendo de escada, né, alguns hotéis já disponibilizavam, mesmo cobrando. Hoje é impossível admitir qualquer meio de hospedagem, seja ele um bed and breakfast, ou uma pousada, ou um hotel de luxo, não disponibilizar o Wi-Fi, né? E aí se cobrar, porque isso tem que estar lá já no preço da diária. Então, você vai se adaptando à tecnologia que tem. Hoje, por exemplo, o que tem de mais legal da tecnologia é você poder dispensar o recepcionista e deixar dele ser um membro burocrático dentro da sua instituição e ele passar a ser a pessoa que realmente vai receber o hóspede, né? E deixar toda essa parte burocrática para a máquina, né? O serviço tem que ser mais forte, né? O atendimento ao cliente sempre foi primordial em toda a história, né? O serviço personalizado, atenção aos detalhes foram e sempre serão diferenciais importantes. Por exemplo, qualquer hotel de luxo se destaca particularmente pela qualidade de seu atendimento. Ou seja, você tem que treinar a sua equipe sempre, deixar a sua equipe sempre motivada a transformar a hospedagem numa experiência para o hóspede. A gestão de custos sempre foi também muito importante dentro da hotelaria, tá? Afinal de contas, você não pode gastar mais do que você recebe, né? Então, a gestão de custos, que é controlar os seus custos operacionais, é vital. Isso não quer dizer que você vai trocar produto bom por produto ruim, né? Do tipo, eu preciso controlar o custo do café da manhã, e aí você vai colocar um queijo de péssima qualidade. E aí que começa a morrer o seu negócio. Controlar custo não é comprar porcaria, tá? E por quê? Porque você precisa fazer planejamento estratégico. Você precisa fazer um planejamento ao longo do tempo. Você precisa entender quantas hospedagens podem ser recebidas, quanto que vai custar isso e qual a receita necessária para você poder operar. Uma coisa que no Brasil a gente não tem o hábito é de fazer planejamento econômico. Dentro desses ensinamentos, a gente tem também vários outros, como a responsabilidade ambiental, né? Existem hotéis vivos ainda, com 100 anos no Brasil, onde eles tratam da sua água e sempre trataram, porque a água no Brasil, o saneamento básico, ainda não está em todas as casas, está em 50%,
90% do país, né? E esses hotéis mais antigos, eles sempre trataram da água, né? Então, isso é uma prática sustentável, é uma prática ambiental, cuidar da água, e a gente paga um governo para fazer isso, né? Então, hoje, ainda mais, é mais valorizado essa questão ambiental, né? Essa questão de sustentabilidade também não é só apenas essa parte verde, como eu já falei. Você tem que manter, por exemplo, o seu prédio que está num lugar, você tem que manter essa comunidade funcional, tem que manter essa comunidade bem. Então, nada melhor do que estar dentro da comunidade, estar dentro do bairro, comprando, conhecer o dono da padaria, conhecer o dono do supermercado, conhecer o dono da açougue, comprar com eles, né? E isso faz com que melhore ainda mais a reputação do seu meio de hospedagem, né? Serviços inovadores exclusivos podem diferenciar seu hotel. Foi isso que aconteceu no Savoy, foi isso que aconteceu no Ritz, né? Eles davam uma inovada. Aquele hotel lá, o primeiro hotel com energia elétrica e banheiro privativo. Isso, na época, era uma inovação, né? Hoje, o que você pode ter de inovação? Por exemplo, se você está numa cidade praiana, né? Com certeza, nessa cidade praiana, há surfistas, né? E com certeza, em nenhuma cidade praiana tem nicho para o surfista guardar a prancha. Já pensou? Você ter uma pousada que tenha nicho para guardar pranchas? E outra, você pode cobrar pelo nicho, né? Então, você vai ter um serviço inovador que, no Brasil, né? Porque em outros locais isso já existe, né? Você precisa se adaptar às tendências. E veja bem, sair trocando o hotel pela modinha também não vai dar resultado, tá? Os hotéis demoram um pouco a entrar nas tendências, né? Quais as preferências do cliente, qual a tecnologia, né? Essas mudanças a gente precisa tomar bastante cuidado, porque elas demoram também para ficar, tá? Então, aquelas que vem como fogo, bate e volta, uma modinha, vamos mudar para a cor marrom, aí vai todo mundo na semana seguinte a cor verde. Isso aí não vai fazer verão. Então, as tendências hoteleiras, como por exemplo, né, você tem check-in eletrônico, tem check-out eletrônico, e fazer com que sua equipe atenda melhor os hóspedes, essa é uma tendência que você já pode adotar, né? E deixar para máquinas essa parte burocrática, né? E os hóspedes adoram, óbvio. Você precisa ter uma identidade. Construir uma marca forte e diferenciada, ela é essencial para atrair e fidelizar clientes, né? Então, fazer a sua marca Hotel da Nath, Hotel da Maria, né? Hotel Mário, você já está dando uma identidade, né? Você precisa ter uma presença online, precisa ter uma presença digital. Não existem empresas hoje que não tenham website funcional para fazer reserva, inclusive, né? Estratégias de marketing digital é crucial no cenário atual, né? Existem tantas dicas, você pode fazer tudo isso estudando, treinando ou contratando pessoas, que tem várias pessoas que fazem isso, né? Estar presente da forma online, né? Isso tudo nos leva, toda essa parte histórica que te dá as dicas do que você precisa ter para o seu meio de hospedagem, nos leva para o principal produto da hotelaria, que é, vamos lá, que é a experiência da hospedagem, tá? Essa experiência abrange uma combinação de serviços e comodidades que vão muito além, mas muito além de oferecer só um lugar para dormir. Tenho certeza, né? Isso em hotéis operantes e pessoas que já estão operando, né? Que eles recebem a ligação assim: mas é só para dormir. Mentira, as pessoas querem uma experiência de serviços e comodidades que vai além disso aí.
tá? E para você oferecer uma experiência de hospedagem excepcional, qualquer tipo de hospedagem precisa focar em vários aspectos que compõem tanto o produto principal como os produtos complementares, tá? Mas isso vai ser para a próxima aula. Aguarde no nosso site as próximas aulas, né? E se você gostou desse conteúdo, indica para mais pessoas, coloque aqui nos comentários o que você prefere que seja abordado, pode fazer pergunta, aproveite, faz uma pergunta aqui nos comentários no YouTube, né? Que a gente vai responder na próxima aula. Até breve.